A pergunta do condenado ecoou na sala fria, carregada de uma calma assustadora. Pastor, você acredita que até mesmo eu posso ser perdoado? Para o pastor Samuel, esta não era uma pergunta teológica, era uma sentença. O homem à sua frente, sentado do outro lado de uma mesa de metal fria, a poucas horas de ser executado, era o mesmo homem que, 5 anos antes, tinha tirado a vida do seu irmão mais novo. E por uma cruel ironia do destino, a lei exigia que Samuel fosse o seu conselheiro espiritual final. Este vídeo não é sobre um crime, é sobre a anatomia do perdão. Vamos explorar o limite da fé humana quando ela é forçada a confrontar o impossível. Bem-vindo à última sentença. 5 anos antes, a vida do pastor Samuel era inteira. Ele liderava uma pequena comunidade. A sua fé era o alicerce da sua existência e o seu maior pilar de alegria era o seu irmão Daniel. Através de fotos antigas e clipes curtos, vemos a ligação deles. Daniel, o irmão mais novo, de espírito livre, sempre a sorrir ao lado de um Samuel mais jovem e visivelmente mais leve. Eles não eram apenas irmãos, eram confidentes. Essa vida estilhaçou-se numa noite de terça-feira. Daniel foi vítima de um assalto que correu mal, um ato de violência aleatório e sem sentido que lhe roubou o futuro. Para Samuel, a perda foi cataclísmica. O seu Deus, um Deus de amor e justiça, de repente parecia distante, silencioso. A sua fé, antes um rochedo, tornou-se areia, e a sua dor transformou-se lentamente numa raiva fria e pesada, um veneno que ele carregava todos os dias. O homem responsável foi preso, julgado e condenado à morte, mas para Samuel, nenhuma punição parecia suficiente para preencher o vazio deixado por Daniel. Ele tentou seguir em frente. Reconstruiu as suas rotinas, voltou ao púlpito, mas as suas palavras sobre perdão soavam ocas aos seus próprios ouvidos. E então, numa tarde cinzenta de outono, chegou a carta. Um envelope oficial do Departamento de Correções do Estado. Com as mãos a tremer, Samuel abriu-a. A carta era formal, burocrática. Explicava que o condenado, no seu último apelo, havia recusado todos os capelães da prisão. E a lei estadual, num parágrafo esquecido que ninguém jamais imaginou que seria invocado desta forma, estipulava que, como último recurso, um clérigo registrado da comunidade mais próxima deveria ser convocado. Esse pastor era Samuel. O seu nome estava numa lista. E a lei era clara. Ele não podia recusar. O seu dever como ministro ordenado o obrigava a oferecer conforto espiritual a qualquer alma que o pedisse, incluindo a alma do homem que ele mais odiava no mundo. A caminhada pelo corredor da penitenciária de segurança máxima foi a mais longa da vida de Samuel. Cada passo ecoava o som metálico das suas próprias dúvidas. O cheiro de desinfetante e aço frio parecia impregnar a sua alma. Um guarda abriu uma porta pesada, revelando uma pequena sala de visitas, nua e funcional, uma mesa de metal, 2 cadeiras e o homem que assombrava os seus pesadelos há 5 anos. Ele não parecia um monstro. Parecia apenas um homem, mais velho, mais cansado, o que de alguma forma tornava tudo ainda mais difícil. Samuel sentou-se. O silêncio era um abismo entre eles. A primeira sessão começou, não com orações, mas com o peso esmagador do que não era dito. E aqui a mente do pastor tornou-se um campo de batalha para um fenômeno psicológico conhecido como dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é a tensão mental que sentimos quando sustentamos 2 crenças ou valores contraditórios ao mesmo tempo. Para Samuel, o conflito era absoluto. De um lado, a sua fé, o seu dever, a sua identidade como pastor. Eu devo oferecer a graça e o perdão a todos. Do outro, a sua dor, a sua memória, o seu amor fraterno. Eu odeio este homem e desejo que ele sofra. Essas 2 ideias não podiam coexistir pacificamente, e a tensão era insuportável. O condenado começou a falar. Ele não pedia perdão, ainda não. Ele falava de arrependimento, de noites sem dormir, dos fantasmas que o visitavam na escuridão da cela.
e cada palavra era uma tortura para Samuel. Ele era um pastor treinado para identificar a sinceridade, mas a sua dor tornava-o cego. Era um arrependimento genuíno, nascido do peso da culpa, ou era apenas o medo do fim, uma última e egoísta tentativa de encontrar paz antes da execução? O dever de Samuel era guiar aquela alma, mas o seu instinto era proteger a memória do seu irmão. Se ele oferecesse o perdão, estaria a trair Daniel. Se ele recusasse, estaria a trair o seu próprio Deus. Agora imagine-se nesta sala, livre das obrigações de um pastor, mas com a mesma dor no coração. O que você faria? Você tentaria guiar a alma deste homem para a salvação, buscando um encerramento através da graça? Ou usaria estas últimas horas para confrontá-lo com a dor e o vazio que ele causou, buscando um encerramento através da justiça crua? Deixe a sua abordagem nos comentários. Salvação ou confronto? A primeira hora terminou marcada pelo toque de uma campainha estridente. Nada foi resolvido. A dissonância cognitiva de Samuel estava no seu auge. Ele saiu daquela sala mais dividido do que quando entrou. A execução estava marcada para o nascer do sol. Ele tinha apenas mais uma sessão, mais algumas horas, para travar a maior batalha da sua vida, antes de ser chamado para fazer a última oração. A hora final chegou com a palidez do amanhecer. Os passos dos guardas no corredor eram o relógio a marcar os últimos minutos. Na pequena sala, Samuel e o condenado sentavam-se para a sua última sessão. A batalha na mente do pastor tinha chegado ao seu clímax. A sua dissonância cognitiva precisava de uma resolução. Ele não podia ser, ao mesmo tempo, o irmão enlutado e o ministro da graça. Ele precisava de fazer uma escolha. O condenado, com uma serenidade que só o fim pode trazer, olhou para Samuel. Ele fez o seu último pedido, a pergunta que pairava no ar desde o início. Ele não perguntou apenas sobre a salvação divina. Ele tornou a questão pessoal, direta, inescapável. Eu sei que é tarde, ele disse, mas preciso de saber. Deus me perdoa? E você, pastor? Você me perdoa? Todo o peso daqueles 5 anos de dor, raiva e fé quebrada caiu sobre os ombros de Samuel naquele instante. O que ele diria? Um sim pareceria uma traição à memória de Daniel. Um não seria uma traição a tudo o que ele pregou a vida inteira. E então, Samuel encontrou a sua resposta. Não na teologia, mas na psicologia da sua própria sobrevivência. Ele olhou para o homem e pela primeira vez não viu o monstro nem a alma a ser salva. Viu a âncora que o mantinha preso ao pior dia da sua vida. E ele decidiu soltá-la. O perdão de Deus pertence a ele, respondeu Samuel com a voz firme. Ele julga a sua alma e as suas ações. Quanto ao meu perdão, ele não lhe abre as portas do céu. Ele apenas me liberta do inferno que você criou para mim. Para poder honrar a memória do meu irmão, não posso continuar a carregar este ódio. Então sim, eu o perdoo. Não para que você encontre paz, mas para que eu possa finalmente encontrar a minha. Esta é a sentença final sobre o perdão. Psicologicamente, o perdão não é um presente que damos ao ofensor. É um ato radical de autopreservação. É o momento em que a vítima decide que o seu agressor não terá mais poder sobre o seu estado emocional. Não significa esquecer. Não significa absolver. Significa simplesmente recusar-se a ser uma vítima para sempre. A história do pastor e do carrasco é um caso extremo, mas a sua lição aplica-se a todos nós. Carregamos ressentimentos, mágoas e dívidas de perdão, que, como veneno, corroem a nossa paz interior. A escolha de Samuel ensina-nos que perdoar não é um ato de fraqueza. É a tomada de poder final. É a decisão de que a nossa cura é mais importante do que a nossa raiva. A linha entre justiça e vingança, entre dever e desejo, é onde encontramos as verdades mais profundas sobre nós mesmos. Se você acredita que estas explorações são importantes para entender a condição humana, inscreva-se no Última Sentença para mais análises sobre as decisões que nos definem.